Oi, pessoal. Quero agradecer aqui toda a comissão do CIPAD. A Embrapa ofereceu um honroso convite para nós falarmos sobre a saúde integrativa. Vamos passar aqui os slides. Muito bem, né? A nossa apresentação, né? O meu nome, meu e-mail para qualquer tipo de informação, o meu celular, para nós obtermos alguma dúvida, alguma coisa que quiserem perguntar, tá bom? Vamos falar sobre saúde integrativa. O que nós entendemos por saúde integrativa? A saúde integrativa propõe uma parceria entre o terapeuta e o paciente para a manutenção da saúde. Ou seja, pessoal, aqui nós temos queremos dizer que nós queremos colocar o paciente como ator principal no processo dele com a cura do problema que ele apresenta. Ou seja, ele vai ser a peça fundamental. Então, a saúde integrativa, ela tem essa proposta de você fazer com que o paciente, através da nossa orientação, ele participar diretamente, né? Porque nós temos uma cultura muito de nós falarmos o problema para o profissional e nós entendemos que esse profissional tem que se virar com a gente. E não é bem assim, né? Nós temos que entender que o processo de melhora, de cura, de prevenção de todos os tipos de patologias, de mal, passa pelo ator principal, que sou eu, a pessoa, o dono do corpo, né? Então, essa é a nova proposta que se tem dentro da saúde integrativa, né? E dentro da saúde integrativa, também nós temos aí a participação com outros profissionais, né? Ou seja, ter outros profissionais de outras atividades, de outras formações, que também tenha essa comunicação, esse eixo principal de fazer com que a pessoa entenda que ele faz parte, ele é o responsável pela saúde dele. Aqui alguns dados, né, que nós queremos passar para vocês, né, que seria o seguinte: essas práticas terapêuticas têm uma visão ampliada do processo saúde e doença e da promoção global do cuidado humano, especialmente no autocuidado. É isso que nós estamos falando, né? Então, essas práticas, ela amplia, ou seja, ela não tem um foco numa parte do corpo, né? Ela vai ter um foco muito mais ampliada, né? E, principalmente, a saúde integrativa, ela tem essa preocupação de passar para a pessoa o seu autocuidado, porque é ele que tem que se cuidar. Não adianta nada somente o profissional que está cuidando dele, ficar preocupado. Não adianta. Ele tem que ter essa consciência do autocuidado, né? Os diagnósticos são embasados no indivíduo como um todo, ou seja, toda avaliação, todo o processo de diagnóstico nunca vai ser focado numa parte do corpo somente. Nunca vai ser focado num local. Ela sempre será como um todo, né? E nós temos, para a gente poder considerar, fazer essa avaliação como um todo, nós temos que observar os aspectos físico, psíquico, emocional e social, né? Ou seja, nós todos
nós fazemos parte desse contexto. Nós não somos somente um músculo, articulações, vísceras e órgãos. Não, nós temos uma vida, né? Onde nós participamos de todo o contexto, né? Então, nós temos a parte física, a parte psíquica, né, mental, e a parte emocional, as minhas emoções, como é que está, e social, como que eu convivo com as outras pessoas. Então, nós somos fruto de todo esse contexto, né? E aí nós temos aí as saúdes, as principais saúdes baseado nesses aspectos, né? Nós temos a saúde física, né? O cuidado do nosso físico, o cuidado do nosso mental, né? Nossa saúde mental, ela é fundamental para nós termos uma harmonia nesse contexto. Inclusive, nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos aí diretamente observando que as pessoas estão bastante com a saúde mental comprometida, né? Nossos consultórios aqui já tá apresentando pessoas que não estão doentes fisicamente, mas mentalmente estão assim com diversos comprometimentos. Então, a saúde mental, ela tem nós temos que ter esse cuidado, né? O límbico, né? O prazer de você sentir todo aquele prazer, né? Com as pessoas, com os parceiros, com a parceira, né? Enfim, você sentir prazer das coisas, né? O emocional, né? Ou seja, o emocional e o mental estão muito juntos, né? Então, ou seja, a parte emocional nossa, como é que está o nosso controle emocional? Nós estamos sabendo levar, nós estamos sabendo administrar as nossas situações, né? O espiritual, a nossa fé, a nossa crença em alguma coisa, nós temos a certeza de que nós temos um Criador, né? Então, seja, a saúde espiritual, ela é muito importante nesse equilíbrio. A familiar, como é que está a minha família, né? Como é que eu tô me relacionando com minha família, com meus filhos, esposos, esposas, enfim, todas as pessoas que envolvem a minha casa. Então, como é que está todo esse contexto familiar? Isso aí é muito importante para a saúde como um todo. E a financeira, né? A financeira, o que seria essa saúde financeira? Será que eu estou sabendo administrar a minha receita? Será que o equilíbrio entre receita e despesas, né? Então, a gente ter esse cuidado. Então, quando existe algum problema nessa parte, principalmente financeira, a pessoa ter a humildade de buscar ajuda na orientação, né? Então, nós precisamos ter esse equilíbrio todo para nós termos o nosso organismo, a nossa condição energética bem harmoniosa, né? Então, essa é a primeira, um dos focos principais da saúde integrativa. Nós olharmos o ser psíquico, físico, emocional e social, né? Abrangendo todos esses cuidados, né? Buscando uma mudança de paradigma da lógica de intervenção focada na doença para que seja voltada para a saúde do indivíduo, né? Ou seja, nós mudarmos esse paradigma que nós temos, nós estamos preocupados somente com aquele foco na doença, naquela parte do corpo, naquele contexto somente, né? E não é só isso, nós temos todos esses aspectos para levar em consideração, né?
Essas terapêuticas contribuem para a ampliação do modelo de atenção à saúde, pois atendem ao paciente na sua integralidade, singularidade e complexidade. Então, essa é a proposta. Nós estamos trabalhando ser holisticamente inteiro, né? Considerando a sua inserção sociocultural e fortalecendo a relação terapeuta-paciente. Então, o terapeuta que trabalha com a saúde integrativa, ele tem que ter essa relação muito próxima, né, para poder desenvolver junto com o paciente a promoção da saúde, né? E aqui, muito interessante, que mesmo que a pessoa que tiver com essa proposta do trabalho da saúde integrativa, mesmo que ele tenha que estar tomando algumas medicações por patologias crônicas, tipo diabetes, cardiopatias, né, hipertensão, e outras patologias crônicas, se ele tiver que estar tomando alguma medicação alopática, não tem problema. Ele pode estar, sim, participando também dessa saúde integrativa, né? Essas práticas integrativas e complementares buscam a prevenção e a cura da doença. É isso que é muito importante. Essa prática integrativa, ela não tem um foco, ela tem um foco muito forte na prevenção. Então, quando nós pensamos que nós podemos fazer um trabalho preventivo, né, ou seja, não deixar o indivíduo adoecer, a gente tem a grande conquistas, né? Eu posso aqui falar a minha experiência profissional, que eu atendo na Santa Casa de Campo Grande, e a nossa proposta, eu faço parte da equipe de medicina do trabalho da Santa Casa. Então, nós atendemos os colaboradores, né? E todos nós sabemos que o ambiente da Santa Casa é um ambiente bastante estressante, né? Para todos os profissionais, desde a pessoa que cuida da limpeza até as pessoas de grandes cargos da diretoria, né? Então, é um ambiente de bastante estresse, passando pelo corpo de enfermagem, pelos profissionais de saúde, enfim, tem todo um estresse muito grande naquele lá. E aí nós temos ali, nós tínhamos um volume muito grande de afastamentos por vários tipos de problemas de mental, aquele que nós falamos, mental, físico, emocional, né? Então, devido a todas esses problemas, nós temos assim um grande número de colaboradores afastados. E nós estamos começando a fazer um trabalho dessa saúde integrativa e estamos obtendo um resultado muito, muito bom, né? O nosso colaborador, ele se sente bem assistido. Então, é muito importante essa condição, né? Agora, essas práticas integrativas e complementares, né, participando da saúde integrativas, essas práticas integrativas e complementares é um projeto, é uma lei já, né? Então, nós temos aí desde 2006, no SUS, foi autorizado essa utilização das práticas integrativas e complementares, né? Dentro da saúde pública, exatamente para isso, para poder ter profissionais de diversas áreas, são em torno de 29 áreas, aqui tem algumas, medicina tradicional chinesa, acupuntura, a homeopatia, a plantas medicinais, que é a fitoterapia, o termalismo, né? A medicina antroposófica, a ayurvédica, enfim, várias
formas de terapias. Aqui, todas as terapias que nós estamos falando são terapias que têm uma visão muito integrativa, né? É uma visão com foco no indivíduo, não um foco na doença, né? Então, todas essas práticas, cada um com a sua ação, mas o profissional dessas práticas são profissionais que têm visão integrativa, não somente focado na doença. Isso que nós vamos percebendo que dentro do contexto de saúde pública, isso aí está crescendo a cada dia que passa, está crescendo esse tipo de informação, né? Muito bem. Então, falamos da saúde integrativa, que nós temos aí como foco principal o ser humano como um todo, não somente uma parte do corpo, né? Então, aí, dentro desse contexto, eu quero falar aqui da acupuntura, que é a minha especialidade, que dentro da visão da acupuntura, que é uma das práticas integrativas, que tem esta forma de ver o ser humano integral, né? A gente está muito mais preocupado com os padrões de desarmonia dele, né? Ou seja, com o desequilíbrio energético que ele tem. Então, a acupuntura, ela tem a base dela. A acupuntura, ela tem desde a sua formação, digamos assim, ela tem esse conceito de uma prática integral, né? Então, aí, no nosso paciente, relaxados com esses pontos de acupuntura, cada ponto de acupuntura ela tem uma função específica dentro de todas essas ações. Bem, nós começamos aí com essa imagem de toda uma bola energética, né? Formação do nosso planeta, que nos tanto faz pensar, né, como nós viemos, de onde nós viemos, como foi formado o nosso planeta Terra, etc. Né? E essa questão é uma questão milenar, né? E os chineses, por sua vez, essas questões eles faziam, né? No sentido de como que estamos aqui, esses fenômenos da natureza, dia, noite, quente, frio, né? Todo esse contexto que se tem aí na natureza, como que isso aconteceu, né? Então, tem todo um conceito filosófico na medicina chinesa da formação do universo, e que nós vamos passar algumas informações para vocês, né? Mas antes disso, né, a medicina chinesa, ela começa falando sempre em energia, né? Que a Terra, que o nosso planeta, consequentemente todos nós que estamos neste planeta, tudo é energia, né? Isso aí dentro de um conceito tradicional, né? Como eu falei, um conceito na medicina chinesa, nós estamos falando em 5.000 anos, né? Mas aí depois nós estamos aí lendo aí nosso grande físico, né? Nosso fenômeno aqui, Albert Einstein, né? No início do século XX, por volta de 1904, ele disse essa frase aí, né? Tudo é energia. E isso é tudo que há. Sintonize a frequência que você deseja e você, inevitavelmente, essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia. Isso é física, né?
Então, Einstein ele já observou isso, né? Ele e outros físicos, que tudo é energia nesse planeta. Nós somos energias, nós somos frequências, né? Então, nossos órgãos, nossas vísceras, nossa mente, tudo é frequência, né? Tudo é energia, tudo é frequência. E que dentro daquela saúde física, mental, emocional, toda essa saúde nada mais é do que frequências diferentes, né? São frequências que nós formamos dentro da gente. E quando nós, algumas dessas saúdes física, mental, tudo mais, não tem uma frequência organizada, né? Vai por um excesso ou por uma insuficiência, essas frequências começam a interferir no nosso, na nossa saúde orgânica. Então, e o Einstein ele tem essa teoria aí, né, que hoje a física quântica está mais do que comprovando que nós somos frequências e que tudo depende da nossa, da nossa máquina, né, de frequência para nós termos saúde, sucesso, não só saúde física, como sucesso nos estudos, no trabalho, etc. Né? Então, aqui eu deixo essa frase, essa mensagem do Einstein, que é muito importante para a nossa vida. Muito bem, dentro da acupuntura, nós estamos aqui, né, falando de acupuntura, vamos falar agora de acupuntura, começando pelo nome, né, acupuntura. O que significa acupuntura, né? Acupuntura é uma palavra do latim, né, de acus, agulha, e puntura, punção picada, né? Então, pode falar assim, ué, mas o que esse latim está fazendo com uma prática, uma ciência chinesa, né? E realmente é isso aí. A palavra acupuntura não tem nada a ver com a China e não tem nada a ver com esta prática de inserir agulha, né? A acupuntura é um nome em que os jesuítas deram quando foram para China, no século XV, aí por volta do século XV, eles chegaram na China e lá depararam, foram catequizar, né, achando que ia encontrar naquela região um povo totalmente desorganizado, e de repente depararam com um povo muito bem organizado, muito bem estruturado no seu contexto religioso, político, no seu contexto social, né? Já tinha toda uma estrutura muito bem feita, né? Então os jesuítas observaram eles tratando as pessoas através de picadas de agulhas, né? E aí os jesuítas eles têm eles só conversavam em latim, né? Então eles escreveram essa que eles praticavam a acupuntura, né? Muito bem, mas isso é só uma curiosidade, né, para vocês entenderem. Mas então qual que é o nome dessa acupuntura na China, né? Chen Jiufa, né? Isso que chama na China Chen Jiufa. Bom, primeiramente, essa palavra acupuntura é muito pequena o significado dela pelo tamanho da proposta do Chen Jiufá, né? Então, o Chen Jiufá é a terapia da agulha e do calor, ou seja, já botou duas energias diferentes, a agulha a fria e o calor a quente, que seria a moxa bustão, a agulha e a moxa. São as duas polaridades energéticas, quente e frio. Então,
através dessas duas polaridades, quente e frio, vai se dobrar muitas outras coisas, né? Então, dentro de um contexto do que é o significado mais correto, a acupuntura é muito a redução, reduz demais a ação filosófica, né? E a Shen Fa já é muito mais significativa. Mas a acupuntura pegou o nome, né? Então, e ficou a acupuntura até hoje, inclusive na própria China, eles trabalham com essa nomenclatura, né? E o que baseia essa medicina chinesa, essa acupuntura? Em que ela se baseia? Muito bem, a acupuntura ela tem como base dela, como os pilares, a existência de duas energias diferentes, porém complementares. Duas energias importantes que sem elas, sem essas duas energias, nada existiria, né? Toda a formação de todos os seres que reveste este planeta é graças a essas duas energias, né? Que eles denominaram de Yin e Yang, né? Então, eles deram esse nome de Yin e Yang, que nós ocidentais podemos chamar de positivo, negativo, masculino, feminino, mas é Yin e Yang. É um conceito fundamental de todas as ciências orientais, ou seja, esse Yin e Yang, ela tem como pilar, né? Ou seja, como o sustentáculo de toda a ciência, né? Ou seja, o Yin e o Yang vai estar sempre presente. Isso aí, dentro da história filosófica da medicina chinesa, isso mostra para a gente que quando eles se questionavam o surgimento do universo, então eles pensam de uma forma integral, né? Ou seja, eles não separam as formações. Eles entendem que todos nós somos frutos, tudo que está aqui, somos frutos de uma única energia, né? De uma única energia criadora, que eles chamam de Tao, né? Então, nós aqui temos a base desse Yin e Yang. Então, dentro da saúde, dentro da nossa proposta terapêutica, nós vamos sempre pensar nesse Yin e nesse Yang, como nós vamos ver aqui lá para frente. Então, o Yin e o Yang, né, ela tem essa, como nós conversamos, ela tem, assim, diferentes polaridades, mas são complementares, né? Negativo, positivo, feminino, masculino, passivo, ativo, intuitivo, lógico, ou seja, tudo ele tem o Yin e o Yang. A doença aguda, a doença crônica aguda, Yang. A doença crônica, Yin, né? E o quente, Yang. O frio, Yin, né? O rápido, Yang. O lento, Yin. A pessoa agitada, Yang. A pessoa calma, Yin, né? A euforia, Yang. A depressão, Yin. Então, tudo vai sendo baseado nisso aí. Essas duas energias diferentes, porém complementares, né? E hoje, na física, nós sabemos que
na menor partícula de uma matéria, né, o átomo, nós vamos ter prótons e elétrons, né? Ou seja, o positivo e o negativo. Então, aqui, ó, essa frase da Jane Fonda, né? Que da tradução dele, né? Que vem, que está aí, we are not made to be perfect. Ou seja, nós não devemos ser perfeitos. We are meant to be holy. Ou seja, devemos ser inteiros. O que a Jane Fonda quis dizer, né? Que a perfeição nós estamos em busca, mas não somos perfeitos, né? A perfeição somente o nosso Criador, Deus, né? Então nós estamos aí, tentando, buscando em busca dessa perfeição. Muito bem. Ponto. Então, primeiro conceito que a medicina chinesa tem. Tudo tem essas duas polaridades. E em cima dessas duas polaridades, nós temos essa diferença do yin e do yang é que faz as coisas acontecerem. Outro conceito, né, que a medicina chinesa tem dentro da criação dela, e também, novamente, reforçando sempre a ideia de que o pensamento aqui não é um pensamento da saúde, é um pensamento da criação do universo, né? Então, todos esses conceitos que nós utilizamos dentro da saúde, esses conceitos também é utilizado para outras coisas, né? Então, nós temos primeiro o conceito das duas polaridades yin e yang e dos 5 elementos, né? Elementos esses que nós não vamos entrar aqui em detalhes, porque é muito bonito, muito interessante o estudo desses elementos, né? Então, nós temos os 5 elementos da natureza, que fazem parte da natureza e que é importante para a nossa vida, que é importante para a formação de todo o universo, né? Os elementos são a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água, né? São elementos assim, a madeira representando tudo que tem de verde em cima da terra, né? A madeira. O fogo é o gerador, o fogo é aquilo que faz a transformação, né? Pelo fogo que a natureza se transforma, né? Nós estamos vendo aí a experiência que nós estamos passando com nossas queimadas, né? Por aí, né? Então a gente percebe que o fogo é uma energia poderosa, né? A terra é onde nós vivemos. O metal é aquilo que tem na terra, né? Nós sabemos muito que o nosso solo, ele tem que ser rico em minerais para poder produzir os nossos alimentos e tudo mais, né? Então, os minerais que estão lá no solo são os metais. E lá embaixo, no solo, nós temos nosso rio interno, né? Nossos lençóis freáticos, que são os nossos rios internos. Então, esses cinco elementos, que é o segundo conceito da medicina chinesa, em cima desses 5 elementos surgiram vários conceitos. Então, além do yin e o yang, os 5 elementos. Lembrando sempre o seguinte: em tudo tem yin e tem yang, né? Nada é absoluto, tudo é relativo. Então, por exemplo, o homem, ele não é 100% homem. Ele tem a partícula feminina, nós temos hormônio feminino. Mulher não é 100% mulher, ela tem hormônios masculinos. Então, nada é 100%, nada é absoluto.
tudo é relativo. Em cada elemento desse, na madeira, no fogo, na terra, no metal e na água, tem partículas yin e partículas yang. A partícula yin e yang tem em tudo, né? Isso é um conceito milenar, tá? A Tai Chi, gente, Tai Chi é esse desenho aqui, né? Esse desenho tem o nome de Tai Chi, né? O Yin e o Yang. A teoria do Tai Chi, do Yin e do Yang, e é um dos 5 elementos ou 5 movimentos, né? Porque esses elementos ou movimentos, eles não são estáticos, eles vão se transformando. A madeira se transforma em fogo, o fogo se transforma em terra, a terra se transforma em metal, o metal se transforma em água, a água se transforma em madeira, e assim vai. Então, mostrando que tudo é dinâmico, nada é estático. A saúde, né, as coisas boas são dinâmicas. Tudo que é parado, tudo que para, tudo que está estático, não é bom, né? Então, mostrando que vocês estão vendo que eles vão colocando os simbolismos assim para poder explicar e entender os fenômenos da natureza, né? Então está aqui os elementos, os movimentos que eles chamam de Wu Xing, são os pilares para explicar as bases fisiológicas do organismo. Então, agora aqui já estamos falando da nossa área, né? Então, para explicar as bases fisiológicas do organismo, porque nós temos que entender que nós estamos falando de uma teoria milenar. Estamos falando em 5.000 anos, né? Onde não tinha nada de conhecimento de detalhes farmacológicos, anatômicos, não tinha nada. Então, eles tinham um conceito muito mais filosóficos, né? E aí, nós aí também transformamos numa base filosófica e fisiológica, né? Sua relação com o universo que o rodeia. Olha só essa informação, que a base disso tudo está relacionado com o que está ao nosso redor. Olha só a saúde integrativa, como o conceito da medicina chinesa, o conceito da acupuntura já era um conceito integrativo, né? Ou seja, ele não tinha uma explicação separado, é uma explicação geral, assim, né? Então ele explicava a formação como um todo, né? Desta maneira, a concepção do mundo as bases teóricas da medicina chinesa são inseparáveis, né? Ou seja, para você entender a concepção do mundo, né, e as teorias da medicina chinesa, elas são inseparáveis, né? Ou seja, a ideia é sempre estar pensando junto, com uma coisa funcionando. Está aqui, novamente, nossos 5 elementos. Então, olha, essas setas aqui, ó. A madeira formando fogo, o fogo formando a terra formando metal, metal formando a água formando a madeira. Ou seja, sempre a formação, ou seja, os 5 movimentos, né? Dando a informação de que tudo se move. Aqui, essa parte interna, aqui nós chamamos de ciclo de geração, como está escrito aqui embaixo, ó. Ciclo de geração. A madeira gera o fogo. Então, você bota a lenha, vai ter fogo. O fogo, as cinzas, geram a terra, né? Tanto é que o maior problema que nós estamos tendo aí, que é? Porque os antigos botavam fogo na sua plantação para fortalecer a terra, né? A terra tem um metal lá dentro, né? Que são os minerais, né?
Dentro da terra também tem o quê? A água. E a água vai gerar madeira, você irrigando gera madeira. Agora aqui tem um ciclo de dominância, que é o lado interno, né? A madeira domina a terra. Claro, quando tem uma erosão, o que a gente manda fazer? Planta uma árvore, né? Quando você planta uma árvore, aquela árvore, aquelas raízes, vai controlar a terra. A terra puxa a água, controla a água. A água apaga o fogo, o fogo derrete o metal e o metal corta a madeira. Isso, nesse primeiro momento, pessoal, parece, nossa, que coisa louca, o que esse cara está falando? Pois é, essa aqui é a base nossa da geração, e aqui, dentro dos nossos estudos, toda a nossa terapêutica está baseada nesse equilíbrio de geração e dominância. Na vida, alguns conceitos filosóficos também está baseado nesses 5 elementos. Enfim, esses 5 elementos, ela tem um estudo muito bonito dentro da cultura, dentro da tradição da medicina chinesa, né? Cada elemento, cada um desses elementos, né, tem uma característica. Tem uma, não. Cada um desses elementos tem várias características, né, para a gente poder ir entendendo cada um desses elementos. Porque quando nós vamos tratar uma pessoa, nós temos que dar um diagnóstico baseado nesses conceitos do Yin, do Yang e no conceito dos 5 elementos, né? Para me poder ter a primeira noção do que eu tenho que fazer. E quando a gente fala nesses conceitos, nós temos que entender que a medicina chinesa, a acupuntura, ela tem um pensamento integrativo. E aqui mostra esses 5 elementos, desde a sua geração desses conceitos há 5.000 anos. Então, aqui, olha, as emoções, nós temos aqui a emoção da alegria, mora onde? Mora no elemento fogo. Aqui no elemento fogo, nós temos o órgão, o coração, e uma víscera que nós chamamos de intestino delgado. Em cada um desses elementos, pessoal, tem o yin e tem o yang. Então, a emoção da alegria mora no fogo, no calor, no verão, né? Cada um desses daqui tem uma estação do ano, né? Dentro de cada um desses aqui tem uma estação do ano. Temos aqui no elemento terra a emoção da reflexão. A reflexão está aqui no elemento terra, a concentração. Aqui nós temos o órgão, o estômago, né? O órgão, o baço, o pâncreas, e a víscera, o estômago. Os órgãos de polaridade yin, as vísceras de polaridade yang, mas isso não vem ao caso aqui. É importante a gente entender como que eles conseguiram botar todas as informações num conceito só, né? Nós temos aqui a tristeza do elemento metal. No elemento metal nós temos tristeza. Aqui nós temos o órgão, que é o pulmão, e a víscera, que é o intestino grosso, que faz parte disso aqui. Aqui nós temos do elemento água o medo. O medo, que temos o órgão, o rim, e a víscera, a bexiga. E aqui nós temos a raiva, do elemento madeira, que o órgão é o fígado e a víscera, a vesícula biliar. Então, isso aqui, olha, a gente já vê essas emoções necessárias para todos nós. Nós temos que ter essas emoções. Essas emoções nós temos que ter
equilibrados, né? Nós temos que ter uma dose de raiva, nós temos que ter uma dose de alegria, nós temos que ter uma dose de reflexão, uma dose de tristeza, uma dose de medo. Por quê? Porque essas emoções fazem parte do nosso ser, né? Nós somos um ser que nós temos que ter essas emoções. Ela tem que ser dentro de uma dosagem, né? Porque a partir do momento que essa raiva, olha só, a raiva está no elemento madeira. Se você tem aquela raiva, a raiva como vontade de fazer, aquela raiva bacana, essa madeira vai gerar o fogo necessário para poder manter a energia. Se essa raiva for em excesso, uau, né? Muito grande, você vai formar muita madeira. Formando muita madeira, vai muita madeira para o fogo. O que acontece? Vai queimar demais. Aí vai virar ansiedade, vai ficar. E o que eu falei? Quem está aqui? Quem está aqui na alegria, que é o órgão, é o coração. Então, quando nós temos aí uma raiva em excesso, nós vamos ter madeira em excesso, um fogo em excesso, vai dar taquicardia, nossa pressão vai subir e outras coisas mais. E cada um desses daqui, pessoal, tem essa razão. Então, por exemplo, aqui uma pessoa que nos procura na acupuntura fala: quais são os pontos de acupuntura para hipertensão? Não sei. Primeiro tem que saber a origem dessa hipertensão. Essa hipertensão pode ser de origem da madeira, pode ser de insuficiência da água, que não está apagando fogo, pode ser o metal que está agredindo o coração. Então, é isso que eu quero dizer, que nós temos que a acupuntura, ela tem essa parte de integrativa, da saúde integrativa. Por quê? Porque para nós fazermos um bom tratamento, da pessoa, nós temos que buscar informações na saúde emocional, na saúde familiar, na saúde do seu trabalho, na saúde social, né? Na saúde física. Nós temos que adquirir informações desses outros elementos para me poder saber. A pessoa chega com uma dor no estômago, um problema estomacal, uma dor articular, nós temos que buscar informações. Então, fazer a medicina tradicional chinesa, fazer a acupuntura, é você pensar na saúde integrativa, né? Não é aquilo, não é eu tenho dor no ombro, fazer somente com a dor no ombro. Isso aí não, isso não é o que manda a tradição, né? A tradição diz o seguinte: busque, vai buscar. Aqui mais aqui o 5, esse aqui do lado, deixa aqui no canto, são outras informações de outros estudos, que muito interessantes também. Está aqui os 5 elementos, mais informações de cada um. Olha só a emoção, a parte emocional dele, né? A extroversão, a pessoa que tem uma madeira bacana, a pessoa extrovertida, uma pessoa que gesticula, a pessoa que interage com as outras, equilibrado, né? O sabor é o ácido, o azedo, a cor é o verde, verde da primavera, o nascimento, o vento. Por quê? Nascimento, né? O nascimento está na madeira. É a madeira que faz a gente nascer, através dessa emoção da raiva, né? Aquela força que a mãe faz para expelir a criança, aquela força que a criança faz para sair do útero. Isso aí é o toque da raiva, né? Toque da raiva. Então, raiva não é uma coisa assim que a gente tem no nosso conceito como raiva, uma coisa somente ruim. Não é isso dentro dos conceitos da medicina chinesa, não é por aí, né? A raiva tem vários conceitos muito bons.
Então, vocês observam cada um desses aqui, né? Vocês observam esses pontinhos aqui de acupuntura, são os pontos de acupuntura que a gente insere nesses pontos para fazer esse ajuste desses 5 movimentos. Então, fazer acupuntura é você ajustar esses 5 movimentos, independente do seu sintoma. Guardem bem isso. A acupuntura não vai atrás somente do nome da doença, né? Para a acupuntura, nós estamos focados menos na doença e mais no doente, mais na pessoa do que os sintomas. Essa é uma visão tradicional. Nós temos aí a medicina ocidental, a alopática, que cuida muito bem. Nós temos aí a fisioterapia, que cuida muito bem, né, dessas partes. E nós temos aqui a medicina chinesa, que tem essa visão, que cuida também muito bem, né? Então, cada um com seu foco. Não é mais ou menos importante, melhor ou pior, sem comparação. É uma questão somente de foco, né? De forma, né? Nós utilizamos os sintomas do nosso paciente como uma pista, né? Uma pista que nós vamos desvendar nesses 5 elementos, nesse yin e yang. Uma pessoa chega com uma dor aguda, eu sei que é uma dor yang, né? Aí eu vou tentar descobrir outras coisas, enfim, né? O que é importante a gente estar passando aqui é esta informação, que é a visão que a acupuntura tem da saúde integrativa, né? Novamente aqui falando dos 5 elementos, né? Os 5 elementos da natureza e sua correlação com a natureza humana, ou seja, esses 5 elementos que eu falei, que é da natureza, a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água, são elementos da natureza. E esses elementos da natureza são correlacionados com a natureza humana. Eles fizeram essa relação, né? Para quê? Para ficar... porque eles tinham que ter fazer uma analogia para poder entender melhor. E esta forma foi uma forma que eu acho maravilhoso que eles conseguiram explicar para eles todo esse conceito, né? As leis do Yin e do Yang para a natureza têm correspondência com a natureza humana, ou seja, a natureza, a correlação da natureza com a natureza humana, o Yin e o Yang com a natureza humana, ou seja, eles foram fazendo as conexões, né? Aqui, olha, então o clima, né? Então eles não tinham nome primavera, verão, outono e inverno. Eles tinham o quê? Momento que esfriava, momento que esquentava, momento que ventava, momento que chovia, né? Momento que era úmido, né? Então eles tinham momentos, né? E aí eles foram fazendo a relação desses momentos com as luas. Aí começaram a observar que existia uma organização muito grande, né? Eram tudo certinho, né? Então eles começaram a fazer um monte de correlações e foram surgindo não só o conceito da saúde, como o conceito da plantação, né? Os imperadores que cuidavam da plantação, os conceitos de como plantar, quando colher, o que cortar, o que comer. Então foi surgindo as respostas que eles tinham eram respostas abrangentes, não era apenas para a saúde, eram respostas abrangentes, né? Então está aqui várias informações. Somos uma unidade em relação ao micro e macrocosmo, né? Nós somos o micro e o macrocosmo, né? Então, entre nós, microcosmos, e o macrocosmos, né? Somos uma unidade, somos um. Né? Tudo que está aqui é um. Né? Então, olha aqui como é bonito esse
essa visão integrativa, né? E nós temos pontos de acupuntura, e os pontos de acupuntura, gente, especificamente muito bem organizado nas partes do corpo, muito bem organizado. Tem várias pensamentos, como que conseguiram traçar os meridianos, como que conseguiram colocar esses pontos, é, é, várias teorias, né? Mas o importante é o seguinte, que os pontos de acupuntura, cada ponto de acupuntura, ele tem a sua função fisiológica, função energética, função emocional, função espiritual, sabe? Então, ou seja, o ponto de acupuntura, ele não, a grande maioria dos pontos de acupuntura, eles têm essas funções, né? E manipula esses 5 elementos. Né? Se eu estou com muita madeira, que eu conversei, eu quero diminuir a madeira para controlar o fogo, eu vou ter ponto que controla a madeira. Então, o que é uma madeira em excesso? Por exemplo, a fibromialgia, normalmente não é uma coisa fechada, normalmente é um excesso de madeira que leva ao fogo, que a pessoa tem ansiedade também, né? Então, a pessoa tem um excesso de madeira, nós vamos ter um ponto específico para diminuir aquela madeira. Consequentemente, vai menos madeira para o fogo, a pessoa melhora. Aqui, olha, vocês estão vendo aqui os trajetos dos meridianos. Né? Esse aí dá uma curiosidade muito grande, porque você olha esses trajetos dos meridianos, não é nervo, não é artéria, não é veia, sabe? Esses trajetos desses meridianos, né? Vocês percebem que fazem curva, eles fazem zigue-zague, olha aqui o zigue-zague, olha na cabeça o zigue-zague que esse meridiano faz, né? Então, como é bonito, né? E como que é rico em informações, muito rico em informações. Então em cima desses trajetos estão os pontos de acupuntura, né? Os pontos de acupuntura estão em cima desse trajeto. E nós vamos trabalhar um ponto de acupuntura aqui embaixo vai ter uma ação muito boa aqui na cabeça, no ombro, na garganta. Então, é muito rico de informação. E esse aqui, você fala assim, olha, quem que foi o cara que desenhou esses meridianos, hein? Pois é, nós não sabemos, né? Nós não sabemos. Assim, quem foi o cara que bolou esse desenho, meu Deus do céu, né? Quem foi essa pessoa que traçou esses desenhos? E tem N teorias, né? N, né? E por aí afora, né? Mas o mundo inteiro estuda isso, desta mesma forma, né? E cada vez a física quântica vai mostrando várias pesquisas, mostrando a fisiologia orgânica e a energia disso aí, a importância disso aí. Isso aqui, esses trajetos desses meridianos, tem no ser humano, no cavalo, na vaca, no cachorro, no gatinho, no solo, né? Na árvore, né? Todos nós sabemos que quando o pantaneiro lá quer o pé de goiaba, se ele quer aumentar a produção de goiaba, ele vai numa parte da árvore e prega um prego, pá, 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 né? E a árvore, ele põe o prego numa determinada posição e a goiabeira vai dar bastante frutos ou vai crescer, né? Isso é uma cultura, né? Quem vive em Pantanal sabe disso, quem vive nas fazendas sabe. E o que é o prego? É uma acupuntura vegetal. Então, nós temos acupuntura vegetal, temos acupuntura animal e temos acupuntura
na terra, e temos a acupuntura humana. Então, para vocês verem que dentro desse conceito de acupuntura, vamos dizer assim, não é somente um conceito específico do ser humano. Não, não, é de todo, é de todos. Isso aí que é importante a gente entender. Animal, vegetal, né, humana, enfim. Então, essas são as teorias. O nome meridiano, quem deu foi o Sully de Morin, esse nome. Ele que deu esse nome meridiano em homenagem aos meridianos da Terra. Então, como já existia a divisão da Terra em meridianos, eles botaram na China, chama Qing, que é a tradução, é uma tradução tipo fio de seda, é uma coisa sutil, uma energia, Xing. A tradução da língua chinesa é complicada, né? Então, é mais ou menos, tudo é mais ou menos. Então, aqui, olha, a acupuntura nós utilizamos agulha, moxa, que é o calor, esferas, laser. Esferas são pequenas esferas que a gente coloca no ponto. Laser e outros instrumentos com o objetivo principal de estimular aquele ponto. Estimulando aquele ponto, ele vai liberar substância química, promovendo efeito analgésico, anti-inflamatório, aliviando as dores, né? Estudo mostra que o estímulo por acupuntura pode ativar o hipotálamo, que é uma estrutura neurológica assim, no nervoso central, e a glândula pituitária, resultando num amplo aspecto de efeito sistêmico, ou seja, o efeito não é só numa parte do corpo, ela age por inteiro. Então nós temos o ponto X tem uma ação nos tendões. Nos tendões, não é só no local onde enfiou a agulha, é no tendão, nos tendões do corpo inteiro. Então, isso também já mostrou muitas pesquisas sobre isso. Está aqui, ó, a moxa. Esse amarelinho aqui que vocês estão vendo é fatia de gengibre, né? O gengibre tem uma enzima, né, que quando aquece aqui com a moxa, melhora muito as dores, né? Ajuda muito. Aqui, ó, é a acupuntura, e esse preto aqui é a moxa, né? Você aquece, você coloca a agulha nos pontos, né? E aquece esses pontos. Vai aumentar o efeito, né? Então, isso aqui para uma artrose, um efeito muito, muito legal. Aqui é a auriculoterapia, que é um microsistema do corpo. Nós somos micro do planeta. A orelha é meu micro do corpo, né? Em cada parte do corpo, nós temos em cada parte da orelha, nós temos uma parte do corpo, né? Nós temos aqui, ó, e parte do corpo, não só parte do corpo, a parte do corpo, emoção, né? Órgãos, vísceras, músculo, coluna, né? Então, nós tratamos aqui, olha, a fome, a compulsão, né? A dor de cabeça, o coração, enfim, em cada parte pedacinho da orelha, nós temos algumas partes. Nós temos vários microsistemas pelo corpo. Nós temos a orelha, nós temos a mão, nós temos a íris, nós temos a cabeça, nós temos a planta do pé, né? Nós temos o abdômen, nós temos a língua, nós temos vários microsistemas que cada parte do nosso corpo representa um todo. Então, isso também é um conhecimento milenar. A medicina, os livros de 2.000, 3.000 anos atrás já diziam isso aqui, e hoje em dia nós continuamos estudando. Aqui é só para mostrar, gente, aqui é um ponto de acupuntura, coração número 7, é um ponto de acupuntura, mas o mais interessante é você ver a ação desse ponto. São ações que não é uma ação apenas para dor no punho,
né? Ah, acupuntura para dor no punho, né? Só um detalhe, não existe acupuntura para isso ou para aquilo. Existe acupuntura para você, né? Que tem uma queixa, que tem um problema, o acupunturista vai avaliar e vai tratar, vai sempre não é como fosse, nós não estamos aí ligados ao sintoma, né? Nós estamos ligados no desequilíbrio energético. Então, você vejam aqui, ó, esse ponto fortalece o sangue, elimina o calor, ou seja, a febre, né? Acalma a mente, ou seja, a mente agitada, trata a dor no peito, as palpitações, né? A angústia, a depressão, a melancolia, a vontade de chorar. Olha quantas informações e quantas coisas nós vamos atingir com esse ponto, né? Então, vocês estão vendo que o ponto de acupuntura, esse outro aqui, ó, esse VB34, você vê aqui, olha, depressão, frustração, zumbido no ouvido. Esse ponto é lá na perna, é lá embaixo, lá na perna, perto do joelho, na face de fora da perna, né? Perto do joelho. Olha só, lá embaixo, frustração, indecisão. Olha, olha que terapia bacana, né? Como ela é integrativa, ela trata o ser inteiro. Olha, indecisão. A acupuntura trata indeciso? Trata. Mas a pessoa vai acontecer o quê com essa? A pessoa é frustrada, né? Vai acontecer o quê? Não, a acupuntura vai fortalecer a energia dele e ele vai saber trabalhar, sabe com o quê? Com as frustrações, porque a vida é a arte de administrar frustrações. Então, não que eu não vou ter mais frustração, né? Não que eu não vou ter mais problema, não. Eu vou saber trabalhar com os meus problemas. Eu vou saber trabalhar com o dia a dia, todo momento. Nós estamos aí cruzando com pessoas diferentes e quando a gente cruza com pessoas diferentes, a gente tem conceitos diferentes. Então, nós temos que saber, aprender a trabalhar com isso, né? Que eu não sou o único, que eu não sou o dono da verdade, que eu posso estar certo, eu posso estar errado. Então, nós temos que aprender a viver, né? Então, a viver com essas diferenças. Labilidade emocional. Olha, estou triste, olha, olha. Então, ou seja, aqui o interessante aqui não é você ver um ponto que é lá na perna, a ação desse ponto em diversa orgânico, né? Emocional, psíquico, né? Então, nós temos aí várias coisas. Então, está aqui. Então, há 5.000 anos, os chineses já pensavam que a acupuntura era para a manutenção da saúde, né? E tratamento de distúrbios energéticos. O que é distúrbio energético? É aquele problema que não atingiu o corpo. Você tem um mal-estar, mas você vai no doutor, ele não acha nada, faz raio-x, laboratório, você não tem absolutamente nada orgânico, mas você não está bem. O que significa isso? Você tem um distúrbio energético, né? E toda doença, antes de ser uma doença, ele foi um distúrbio energético. Se você procurou um tratamento, essa saúde integrativa, você conseguiu, através das atividades da saúde integrativas, né? Você conseguir reajustar esse distúrbio, o que você fez? Você preveniu uma doença. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Que você preveniu uma doença. Então, isso que é o segredo. Então, aqui tem um dizer de um imperador chamado Nei Qing. Nei Qing. Ele dizia o seguinte: o mau acupunturista é o que cura. O mau acupunturista é o que cura. O bom é o que previne a enfermidade. Então, para o Nei Qing, é o imperador. Ele era o imperador. Ele falou assim: olha, curar
Depois que a doença vem, fica mais complicado. Eu quero profissionais que previna. Olha, olha a ideia desse cara há 4.000 anos. Eu não quero que ninguém que cura, eu quero alguém que previna o meu povo. Não deixe ficar doente. Então, é isso, por isso que o nosso papo de saúde integrativa, quando nós falamos de acupuntura, porque ela surgiu com essa ideia da saúde integrativa. Então, aqui, eu vou colocar todos aqui. Aqui é só mostrando que dentro da acupuntura, né, dentro do fenômeno doença, desculpa, nós temos aí 3 fases. A fase psicoenergética, que é aquela fase que nós falamos, né, que você tem um desequilíbrio energético, mas não tem nada no orgânico. Faça acupuntura, some. Você preveniu. Mas, se você não tratou, essa doença vai evoluir. Vai evoluir, vai acontecer o quê? Vai começar a atrapalhar a função do órgão, ou a função da víscera, ou a função do sistema músculo-esquelético. Aí já começa a ficar mais complicadinho. A pessoa vem com uma artrose, né, para tratar, uma artrose já gastou a articulação. Né? Nós vamos melhorar, aliviar, mas a artrose já virou, já desgastou. Então, aí já tem que entrar com a medicação, né? E se for mais em frente ainda, se não tratar nada, nem a psicoenergética, nem a funcional, vai por lesional. Aí, o órgão, a víscera, a estrutura musculoesquelética já lesou. Aí, a acupuntura entra, mas vai ser um resultado mais paliativo, né? Aí você tem que tomar remédio, tem que operar, tem que fazer as condutas que tem que ser feitas, né? Então, o segredo, que é? A gente ter sempre esse pensamento da saúde integrativa, através da acupuntura, né? Através de outras atividades que a gente pode fazer. A acupuntura é legal, mas nós temos outras atividades dentro também da saúde integrativa, né? Então, é importante vocês entenderem que essa é a evolução desse fenômeno de doença. É muito sério. É isso aqui que a gente tem que... Então, a pessoa tem uma... Vamos voltar. A pessoa tem uma artrose no joelho, digamos, bem avançada. A pessoa procura fazer acupuntura. Mas não adianta mais fazer, porque já estragou mesmo o joelho. Não. Lembra aqueles 5 elementos que tem a geração e inibição? Se você não tratar, esse problema nesse joelho vai levar a outros problemas. Nas outras partes do corpo. Eu não tenho dúvida disso. Ninguém tem dúvida disso. Então, a fazer acupuntura, a pessoa com um problema grave, no lesional, fazer acupuntura, você vai estar protegendo as outras partes do corpo, né? Então, a pessoa tem um câncer, uma patologia do câncer. Fazer acupuntura, mas a acupuntura vai curar o câncer? Não. O câncer está sendo tratado com oncologista, químio, rádio, cirurgia. Nós vamos cuidar da pessoa. Para quê? Para proteger as outras partes do corpo. Porque vai começar a avançar esses desequilíbrios, né? Não vai parar. As coisas não param, não, sabe? As coisas são movimento. Lembra da seta? Tudo movimento, sabe? Então, é por isso que é muito interessante a gente ter essa ideia. Então, a acupuntura, os benefícios da acupuntura, ele tem um enfoque na prevenção. Então, eu tenho o meu professor, né, nosso doutor Evaldo, ele fala assim que toda pessoa de juízo devia fazer acupuntura pelo menos 2 vezes por mês, independentemente de sintomas, de sentir. Não, vai lá no acupunturista, ele vai fazer uma anamnese, vai fazer uma análise do pulso, uma análise da língua, uma análise do olho, vai conversar.
e ele vai detectar alguns desequilíbrios energéticos, que não é doença, é apenas um desequilíbrio. Claro, você mantendo o seu corpo equilibrado, nós, a probabilidade de ficarmos doentes, nós vamos diminuindo, né? Nós vamos diminuindo isso aí, sabe? Então, quanto mais forte nosso organismo tiver, melhor é. Melhor coisa contra coronavírus, contra qualquer tipo de vírus, o que, que é? Sistema imune. Nós temos que estar em boa alimentação, bem hidratado, mente boa, energeticamente bem equilibrado, através do nosso trabalho aqui, né? Pronto. E cuidados, né? E cuidados, não pavor. Cuidados. Porque se você entrar com pavor, aí você começa a desencadear uma outra frequência que vai acabar levando você a um outro problema. Então, cuidado. Tenha cuidado. Calma, tenha cuidado. Alimenta-se bem, hidrate bem, equilibre bem, esteja bem, que pronto, seu sistema imunológico vai estar forte e não vai deixar nenhum tipo de invasor, que nós chamamos de energia perversa, entrar no nosso corpo. Isso aqui, só para mostrar, essa foto é uma foto de um polegar, né? De um polegar, essas imagens, esse anel que colorido, isso aqui é o infravermelho que todo o corpo emite, né? Existe uma foto killer, né? Que é uma foto que tira esse tipo de foto, né? Que tira da energia do nosso calor. Então, essa pessoa estava com náusea, vômito, tontura, antes do tratamento. Depois do tratamento, olha que qualidade boa. Então, a partir do momento, se você comparar essa foto e esta foto, olha, você aqui vai prevenir, aqui com certeza você está mais forte 30 minutos depois. Isso aí são pesquisas que são feitas provando que nós temos que a acupuntura age sobre essa energia e fortalecendo todo um sistema neuro, imuno, endócrino. A acupuntura, ela tem uma ação neuro, imuno, endócrino. Então, vai promover toda essa condição, né? Por quê? Porque uma pesquisa americana, antes de coronavírus, bem antes, sobre a parte de imunologia, mostrou que cada 15 minutos de informação negativa na cabeça, você fica 6 horas com o seu sistema imuno baixo. Quer dizer, 1 hora de informação negativa na nossa cabeça, você fica um dia com o sistema imunológico baixo. Imagine nós, com essa pandemia, informações negativas a todo momento. Conversa com amigo, a televisão é rádio, como que não fica o nosso sistema imunológico? Aí entra qualquer bicho, entra corona, entra qualquer bichinho que tiver por aí, vai entrar. Né? Qualquer vírus vai ter condições de entrar. Então, isso aqui mostrou cientificamente que a acupuntura, comprovadamente, tem a sua ação fisiológica, energética, muito, muito interessante. Esse aqui é só para dizer o seguinte, que aí na Embrapa, né, nós temos aí a nossa querida Adriana, né, que se formou com a gente, é uma acupunturista, né, eu fui professor dela, e esse senhor aqui é o presidente da Associação Brasileira de Acupuntura, é um médico, cardiologista renomado em São Paulo, e é o nosso presidente, que foi também professor dela, e ela nós tivemos o privilégio de ter ela com a gente, se formou, né, pegou a certificação, quer dizer, o conhecimento. O acupunturista, ele não precisa enfiar agulha, né, para fazer acupuntura. Para fazer acupuntura, o acupunturista não precisa enfiar agulha. Uma orientação, um conhecimento, uma informação
Isso aí é fazer acupuntura também. Isso aí é fazer, dar condições para aquele paciente, aquele que nós falamos no comecinho, ele entender que ele é o ser importante para a saúde dele. Então, através das informações que a gente tem na acupuntura, dá condição, né? E também nós temos aqui a Adriana, e também nós temos uma aluna, a Michele, lá em Dourados, né? Michele, que mora lá em Dourados também, ela não se formou ainda, né? É, daqui uns dias. Daqui uns dias ela vai estar também formada, né? E é isso que nós, como Associação Brasileira de Cultura, queremos. Queremos dar informações a todo mundo, porque se cada um de nós tivermos essas informações, nós teremos veículos de divulgação da saúde, né? E isso que é o bacana. O conselho, para encerrar, né? O conselho dos nossos grandes mestres da medicina chinesa, ele diz o seguinte: nós temos que ter o tripé da saúde, né? O tripé importante, que é a esperança não de ficar esperando cair do céu, né? Esperança no sentido de estar fazendo as coisas, né? Otimismo, estar fazendo e acreditando que vai acontecer as coisas boas, otimista, né? Então, esperança, otimismo e o que mais? Aquilo que alegra o coração, o bom humor. Não esqueça que a alegria mora no coração. Quem tem bom humor, quem sorrir, quem está relaxado, vai ter um coração bem melhor energeticamente. Esse coração energeticamente bom, o que vai acontecer? Vai melhorar todo o sistema imunológico. Então, gente, eu quero aqui novamente agradecer a todos, né? Foi um pouco longo, né? Mas eu quero agradecer, novamente agradecer. Foi uma honra ser convidado pela toda a equipe da Embrapa. Estamos à disposição, estamos aí com a nossa clínica à disposição. Se alguém quiser melhores informações, está lá no primeiro slide do meu telefone, pode ficar à vontade, ligue, que será um prazer tê-los comigo, tá? Então, tudo de bom para vocês e, novamente, muito, muito obrigado.